Eu quero dar boas-vindas a todos, mas eu estou super feliz de vocês estarem aqui hoje. Vou pedir, então, Ítalo, sem mais delongas, a gente está, então, iniciando o primeiro webinar sobre os 100 primeiros dias da gestão municipal de turismo. Uma alegria muito grande em estar fazendo esse evento, que são uma série de 4 nas próximas quartas-feiras, com a Ansedi Tour. E eu vou pedir, Ítalo, para você, então, dar aqui as boas-vindas antes da gente iniciar, pode ser? Claro, claro. Obrigado, Janine. Obrigado, Denise. Um prazer enorme. Queria saudar todos os secretários, dirigentes municipais de turismo que estão assistindo aí ao webinar. Acho que é super importante essa iniciativa, a gente começar com o pé direito a gestão, né? A gente sabe que tem vários novos secretários de turismo assumindo no Brasil inteiro. Várias pessoas talvez não tenham tido contato ainda com a gestão pública, e a gente sabe que a gerir a coisa pública é diferente das nossas atividades cotidianas no mundo empresarial. Talvez seja o primeiro contato com o turismo, né? Isso não é um problema, o turismo é uma atividade super multidisciplinar, todas as áreas são bem-vindas, mas também tem um campo de conhecimento do turismo. E para a gente é um prazer enorme proporcionar, a partir da Ansedi Tour, essa parceria, essa oportunidade de capacitação nesse momento tão importante, né? Os 100 dias são fundamentais aí para quem está montando equipe, para quem está fazendo diagnóstico, para quem está construindo seu plano de mandato, e poder contar com a experiência da Janine, né? Janine, que já foi presidente da Embratur, já foi secretária de Estado de Turismo em Alagoas, e conhece toda a sua competência, toda a sua experiência. Tenho certeza que vai ser riquíssimo aí para todo mundo que está acompanhando aí, vai auxiliar bastante todos os secretários no início do mandato. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, Janine. Ítalo, super obrigada. Então, o nosso objetivo aqui é de discutir um tema tão essencial, que é como assumir com sucesso uma Secretaria Municipal de Turismo, é também pensar nos primeiros 100 dias de gestão, porque esse período, esses primeiros 100 dias, ele é fundamental para que a gente possa ter bases sólidas e, sobretudo, para nortear o trabalho ao longo do mandato, porque a gente sabe, eu imagino que aqui, quem for secretário, ou dirigente, ou técnico, ou qualquer um que tem experiência na área de turismo, sabe que o dia a dia, né, acaba comendo o nosso tempo, as nossas possibilidades de intervenções e de relacionamentos e de atender demandas externas é muito grande. Então, eu sei que muitos aqui, alguns com mais experiência, outros com menos experiência, mas devem estar se perguntando assim, para onde é que eu começo? Eu sei mais ou menos o que faz um secretário de turismo, mas é uma agenda tão louca, como é que eu consigo, mesmo se eu for mais experiente, seguir como secretário e poder fazer, então, todo esse trabalho? É claro que o secretário e a equipe, quando eu falo aqui o secretário ou a secretária, né, eu estou falando toda a equipe, ela tem uma tarefa enorme de atrair visitantes e transformar o turismo numa atividade econômica, social, sustentável e importante para a cidade. Então, para quem está chegando agora, sempre tem aquela máxima que todos falam, né? Se uma cidade é boa para o turismo, é uma cidade boa para quem mora. Na verdade, o turismo é uma atividade que tem crescido muito no mundo inteiro, com muita sorte, tem se tornado algo que chama a atenção das lideranças políticas e que tem ganhado um espaço importante no debate, nas candidaturas políticas, e tem um espaço muito importante, não só nos órgãos de imprensa, mas dentro das estruturas de governo e na relação com o setor privado. Então, quando a gente está falando aqui em ser um secretário de turismo, além de gerir a secretaria, organizar a equipe, a gente também tem o trabalho e o desafio de identificar e potencializar tudo que significa o turismo na cidade, fazer a articular parcerias, né, e, ao mesmo tempo, tornar cada vez mais o turismo uma atividade que traz arrecadação, que gera empregos, e aí a gente eu vou até trazer para vocês alguns dados que eu vou dar para os participantes com um e-book sobre essa questão do turismo, mas é uma atividade que, quanto mais sustentável, mais empregos ela
ela gera e mais colabora com o desenvolvimento da cidade, mais importante ela se torna. Só que o crescimento da atividade turística recentemente trouxe muitos desafios para a gente, né? E aí a ideia desses encontros que a gente está fazendo é não só ajudar o secretário a tirar essa dúvida comum, né, por onde eu começo, porque é uma dúvida com todo mundo, mas também ajudar a estruturar a equipe, entender como é que funciona o orçamento, quais seriam os primeiros passos, e como é que eu aproveito o que já existia, como é que eu deixo a minha marca na secretaria. Então, a gente tem aí imensos desafios. Aí eu chamei a Denise, eu conheço a Denise da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. A Denise é uma profissional super competente. Fico muito feliz que é uma mulher secretária que lidera à frente da secretaria, é uma profissional super competente. E eu vou te pedir, Denise, você já tem experiência no setor público, mas eu queria que você trouxesse para a gente esses primeiros 15 dias, né? Hoje é dia 15 de janeiro. Eu imagino que quando o prefeito chamou você, a cabeça já é assim, né? O prefeito chama a gente, a cabeça da gente começa a virar a mil, e aí a gente começa a ler, conversar com as pessoas que a gente conhece, e, de repente, toma posse e entra lá na secretaria, né? Eu conheço aí a estrutura da secretaria, e aí se depara com desafios. Denise, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco essa sensação e como que você chegou nesses primeiros 15 dias. Por favor, Denise, muito obrigada. Oi, eu que agradeço, Janine, o convite. Fiquei muito feliz com sua chamada, né? Boa noite, Ítalo. Boa noite a todo mundo que está participando. É um prazer aqui estar falando para vocês. E assim, Janine chamou, é uma convocação, tá? A gente nem pensa, porque é uma referência, é uma pessoa que a gente tem, quando fala de turismo, é top 3, tá? Aqui no Brasil. E é uma mulher, né? Eu acho que também a gente precisa colocar isso muito claro, que nos dá, assim, uma alegria muito grande ver as mulheres nesses cargos de liderança e como referência nas áreas. Então, eu agradeço o seu elogio e faço o mesmo, né? Mas, assim, todo mundo que está aqui presente está nessa do desafio, né? Tipo, agora eu cheguei, né? Tomei posse e eu faço o quê? Né? O que é que eu tenho para fazer nisso? E, assim, no meu caso, eu ganhei uma certa vantagem por já ter experiência no setor público. De fato, eu já foram 8 anos de Secretaria do Turismo do Ceará, como subsecretária, e tenho experiência também na Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, mas experiência em prefeitura é a primeira vez. E não é tão igual, tá? Não achem que aqui está tudo tranquilo, que está pavimentado e que é fácil, porque eu tenho essa experiência, não. Existem sim os desafios. O que fazer, né? Quando você chega e tem essa nova realidade para você analisar. Então, primeira coisa, cheguei, vamos organizar a casa. Vamos reconhecer a realidade da secretaria, conhecer os setores, o perfil dos colaboradores. Então, assim, eu apliquei um questionário para mapear as competências e também as sugestões de melhorias dentro da própria secretaria. Então, pessoas que já tinham experiência aqui com o trabalho, elas poderiam agregar na secretaria. Isso foi muito importante para conhecer tanto as fortalezas quanto as fragilidades. E fazer essas reuniões com esses questionários, já fazer as reuniões com os setores, para entender os desafios de cada um, e esses desafios que são comuns a todos, que também são agora parte da secretaria. Então, a partir desse mapeamento, a gente começou aqui a pensar na reestruturação. São necessários novos setores? Os projetos em andamento? O que é que a gente consegue aproveitar? O que é que a gente precisa melhorar? Novos projetos, fazer o planejamento estratégico das ações da secretaria. Isso não está feito ainda não, tá? A gente está fazendo. E fazer também
já começamos a fazer as reuniões intersetoriais, como o Ítalo bem colocou. O turismo ele é muito intersetorial, então eu preciso conversar com todas as pastas, não só do município, quanto também do estado, porque aqui no Ceará a gente encontra uma convergência muito importante para a política pública, que é o estado e o município eles estarem alinhados, né? Que acabam também a gente tendo um alinhamento com o governo federal. Então, para a gente isso é positivo, sim. Então, vamos colher esses frutos desse alinhamento. E também as reuniões com outros parceiros institucionais, para estabelecer os novos projetos, as parcerias. A gente já fez uma grande reunião com o trade, com as principais lideranças do trade, escutá-los, né, ver quais são as suas demandas e daquilo que a gente pode propor para ser mais assertivo e contribuir para o bem do setor. E assim, o que fazer nesses 100 dias, né? Aqui é o que o webinar vai nos dar, mas assim, o nosso maior desafio é o que dá para fazer, que é a realidade de muitos, sem dinheiro, sem verba. Porque quando começa, você não sabe como foi que o gestor, e aqui falamos do prefeito, conseguiu encontrar a máquina. Em algumas situações, a máquina está bem, em outras, ela não está. Então, nesses momentos, usar a criatividade, né? Como é que a gente pode fazer para trabalhar sem essa verba de antemão? Porque janeiro, fevereiro e março a gente já encontra o quê? Um panorama em que a gente tem que trabalhar com eventos de pré-carnaval, aqui em Fortaleza isso é muito forte, o próprio carnaval, que não é tão grande como em outras cidades, mas ele é bastante representativo, e tem outras situações aqui que eu já vi que a gente vai ter que trabalhar. A gente tem um observatório do turismo bem forte aqui na Prefeitura de Fortaleza, isso é muito bacana, e ele faz pesquisas, tanto da autoestação, quanto na baixa, quanto nos grandes eventos, né? A gente já está trabalhando com a nova campanha promocional, que a gente precisa aproveitar aí essa autoestação que está chegando, já é correndo, a gente senta e já está pensando. Identificar quais são os eventos estratégicos para a gente trabalhar em cima deles, né? Articulação com os gabinetes, né, da Prefeitura e do Estado para essas autorizações, e negociar esse calendário de eventos. Então, é isso que eu estou aqui tentando encontrar nesses 100 dias, mas, com certeza, assistindo aqui o webinar, participando das discussões, eu vou encontrar mais situações para identificar e incorporar no meu calendário. Obrigada, Janine, pelo convite. Espero ter contribuído aqui para o webinar e vou participar aqui ativamente até o final. Denise, super grata. A Denise aqui já deu uma aula para a gente, né? É super interessante. Aí eu vou pedir licença aqui para o Ítalo e para a Denise para a gente voltar aqui para a tela e dizer para vocês que é um pouco isso. Você chega e a agenda e o dia a dia come você. Então, se você não conseguir fazer uma estruturação e um planejamento e não saber qual é o norte, onde eu estou, onde é que eu quero ir e como eu vou chegar, você vai ser engolido por essa agenda diária. O número de demandas é muito grande, então você acaba tendo uma sobrecarga, sobretudo se você tem uma equipe pequena e, ao mesmo tempo, o que a Denise colocou, a realidade de muitas secretarias, que é um orçamento extremamente pequeno. Então, nesses 4 eventos que a gente vai fazer nas próximas quartas-feiras, a nossa ideia, então, é abordar esses assuntos de uma forma mais profunda. Eu até já coloquei aqui para vocês no chat o link de uma comunidade que eu criei ali para a gente poder interagir e trazer alguns exemplos, para a gente poder fazer uma coisa dinâmica, né? E, ao mesmo tempo, colaborar com esses primeiros 100 dias. Por quê? Porque você, como gestor público, além de ter que realizar, de colaborar com a gestão do prefeito e das outras secretarias, você também acaba assumindo uma responsabilidade com a comunidade local, né? Seja com a comunidade de turismo, seja com a sociedade onde você está. Então, e hoje em dia, qualquer função pública que você assume, o nível de responsabilidade e exposição que você tem é muito grande. Então, também quero abordar esse tema da comunicação e como que você trabalha isso no seu dia a dia. Então, o que eu trouxe para vocês seria o seguinte: planejando os 100 primeiros dias. Eu diria que nas 2 primeiras semanas, que podem ser essas 2 próximas semanas, algumas atividades são importantes. Eu diria que seria, primeiro,
ver quem são os colaboradores que você tem funções que já existem na secretaria e você pode trazer outras pessoas. Então, você deve fazer um levantamento disso. Aí tem alguns detalhes que no próximo evento eu também vou conversar com vocês, porque a gente lida de uma forma muito tranquila e natural com indicações políticas. Como que a gente gere a indicação política e a necessidade de uma equipe técnica? Esse é um dos desafios que a gente tem. Normalmente, as secretarias têm algumas funções que têm uma remuneração melhor, outras funções nem tanto, e um quadro técnico já bastante capacitado. Então, realmente, conhecer as habilidades de cada uma das pessoas e, gente, começar a capacitar a sua equipe desde agora, porque você precisa ter ali um time trabalhando junto com esse objetivo que você vai estabelecer. A segunda questão seria exatamente o orçamento. Que dinheiro eu tenho para fazer o que eu preciso? Normalmente, o orçamento da secretaria, e no caso de todo mundo, foi feito na gestão anterior. Então, existe vamos chamar de copia e cola de orçamento, que é uma coisa importante para você pensar para frente também. Tudo aquilo que você conseguir executar melhor, executar mais e trazer de novidade vai te ajudar no segmento e na inovação que você precisa. A ideia aqui é que você, então, entenda, primeiro, quais são as funções, as habilidades, quem você, de fato, precisa para executar aquelas funções. Com o tempo você vai achar e vai ver que vai precisar de outras pessoas, o orçamento que você tem. Nós vamos discutir um pouco mais o orçamento, como que a gente pode melhorar. E aí eu diria, na sua equipe, tem algumas pessoas que eu, como vamos dizer assim, CPF, como pessoa física, sempre me preocupei. Acho que é fundamental você saber quem é o seu jurídico. Quem é que vai revisar, olhar e validar, do ponto de vista da legislação, os atos que você vai assumir. Isso é extremamente importante. Segundo, quem são os técnicos de turismo, de meio ambiente, de planejamento, de marketing, dessas áreas técnicas que existem na sua secretaria ou pessoas que você pode trazer com essas funções. Também vou trazer algumas sugestões para vocês de funções. Além disso, tem uma pessoa-chave para mim, que é a pessoa de comunicação. E aí, na comunicação, pensa desde já, esse é um tema que eu quero abordar no terceiro webinar, mas pensa o seguinte, existe uma confusão grande em toda comunicação de prefeituras, normalmente prefeituras menores, quem já tem uma trajetória no turismo, é uma cidade que tem um volume turístico alto, já tem um site de promoção turística, já tem redes sociais, mas normalmente as pequenas e médias prefeituras têm um site único. E há uma mistura do trabalho institucional com o trabalho promocional. Então, a primeira coisa que a gente pensaria era entender, mapear o que existe. Existe um site promocional, ele está em português. Esse site promocional é o site que eu digo assim, vai funcionar da sua fronteira para fora. Ele não é um site para dizer qual foi a obra que o prefeito foi, qual foi a atividade que a Denise realizou com o Sebrae, discutir quando que o Ítalo fez uma reunião com a Secretaria de Infraestrutura da cidade. Não. Esse site é um site de promoção, é um site que vai falar do seu município para quem você quer atrair. Esse é um. O outro é aquele que é institucional, é o trabalho que você tem, não só da transparência pública, das obrigações que você tem dentro da transparência, mas também aquilo que você vai prestar contas. Esse tema da comunicação, ele é bastante amplo, ele é bastante complexo, mas ele é essencial, porque não adianta você ser um ótimo secretário, uma ótima secretária, você entender de turismo, ou você ser uma pessoa preparada e se cercar de uma equipe preparada, conseguir executar o seu orçamento, se você tiver bons projetos, mas se você não conseguir comunicar, se você não conseguir fazer as pessoas do turismo,
os seus parceiros, a sociedade e o próprio turista, cada um dentro do seu trabalho, saberem o que você está fazendo, se você não souber comunicar, não adianta você fazer todo esse trabalho. Então, assim, cada vez mais, num mundo hiperconectado, com muitas informações, eu diria que essa comunicação com todos esses vieses é uma coisa essencial para você fazer dentro da secretaria. Então, essas primeiras semanas é para você conhecer isso tudo. Além disso, conhecer, a Denise falou uma coisa importante, tem um observatório de turismo da cidade de Fortaleza. Quais são as informações que eu tenho sobre a oferta turística, ou seja, quais são os atrativos naturais, culturais, as atividades, as experiências que os turistas podem ter na minha cidade. Essa é a minha oferta turística. Depois, o que eu tenho de informação sobre a minha demanda turística? Quem é a minha demanda? É quem me visita. Qual é o perfil dessas pessoas? Quais são os períodos de altíssima temporada? Aqui é um destino que vem mais famílias, vem mais jovens. No Carnaval e no São João, se for no Nordeste, é muito cheio. Ou não, é uma cidade mais tranquila, uma cidade de história, uma cidade com pequenas pousadas, é uma cidade maior, é uma cidade que tem pouco atrativo turístico, mas eu, como novo secretário ou secretária, eu quero desenvolver o turismo na minha cidade. Então, é muito importante a gente também entender que cada realidade vai trazer um componente diferente, mas entender qual é a sua oferta e qual é a sua demanda é essencial para a gente poder fazer esse trabalho. A segunda etapa é todo o alinhamento que você precisa. A Denise também já, com a experiência dela, já se antecipou. Quais são as alianças e as parcerias que eu preciso fazer? Tanto alianças que vão me ajudar a melhorar a oferta turística, alianças que vão me ajudar no marketing, alianças que vão me ajudar a desenvolver a capacitação empresarial, como é o caso do Sebrae, outras que vão me ajudar a desenvolver a capacitação geral dos profissionais de turismo, ou seja, eu tenho empresários, associações e entidades e lideranças que eu preciso ouvir, né? Eu também faria um levantamento, além disso, se há ou não um planejamento na secretaria. Há um plano de desenvolvimento turístico? Há um PEDIT, que é um plano de desenvolvimento de turismo integrado? Há algum planejamento de médio e longo prazo do município? O prefeito ou a prefeita vai fazer esse planejamento? Como que eu insiro o turismo dentro desse processo de planejamento? Essencial, porque eu diria para você que logo a partir de agora, você já deveria ter um estado da arte. Onde é que nós estamos no meu município? O que nós temos hoje? Quais são os projetos que estão em andamento? Quais são as alianças? Quais são os convênios? Quais são os contratos que a minha secretaria tem de fornecimentos de serviços que vão ser essenciais para aquilo que eu vou fazer, né? Então, de forma simples e objetiva, se tiver um planejamento, qual é? Se o próprio prefeito for fazer esse planejamento, é também uma forma de você trabalhar, né? Mas partir do que já existe. Eu diria para quem é novo na área, um dos maiores erros e um dos maiores problemas do turismo brasileiro é a descontinuidade da gestão pública. É um erro muito grave não valorizar e não continuar, e aí sim inovar e melhorar o que foi feito na gestão anterior. Existe uma preocupação grande em mudar a logomarca, em mudar o nome do plano, em mudar a forma como o município se promove, mas não há uma preocupação em continuar. Então, muitas vezes, assim, sendo muito franca, se tenta inventar a roda. Então, essa é uma das questões que eu deixo aqui para a reflexão de todos. Então, nessa segunda etapa que eu estou chamando, que a partir de 15 a mais ou menos 30 dias, você vai conhecer os dados estatísticos, as informações, a sua demanda, a sua oferta, o que existe de planejamento, porque a partir daí, você pode, na terceira etapa, começar a pensar, bom,
eu hoje estou aqui, mas eu quero continuar esses projetos, eu vou participar desses eventos, eu vou ajustar todo o meu calendário anual. Tenha, secretária, secretário, equipe, uma ideia de quantas viagens você vai fazer. No começo é muito legal, muito interessante, de fato mas é algo que pode trazer alguns desconfortos para a sua gestão. Então, pense bem, né, como que você vai trabalhar. Organizei minha equipe, meu orçamento, descobri onde eu estou, para onde eu quero ir e como eu vou fazer, ou seja, definir como será, de fato, o meu planejamento, né? E aí, eu diria que depois que você entrar no mês de fevereiro, aproveita que o carnaval é só em março, né? Definir quais são as suas ações prioritárias, quais são os projetos que você vai aperfeiçoar, e aí sim, como que você vai deixar a sua marca nessa gestão? Como que você pode inovar? O que você pode fazer de diferente? Quais são os desafios que você tem? E aí, eu diria para vocês que tem uma coisa muito legal que eu recomendo fortemente, que é assim, não deixe nunca de circular na sua cidade e conversar com os visitantes. Não deixe de ir na feirinha do artesanato, numa recepção de hotel, de sentar num banco na beira da praia, de ir num parque, de conhecer uma atração turística e de conversar e ouvir as pessoas. Essa é óbvio que você não vai estar aí fazendo uma pesquisa, mas conhecer as pessoas e ouvi-las sempre vai te dar ótimos insights. É uma forma muito legal de você trazer, inclusive, histórias legais para a sua secretaria. Mas aí, a partir desses 30 dias, quando você já definiu como é que é o seu planejamento, quem vai te ajudar nesse planejamento, você não precisa fazer planos intermináveis, mas você pode fazer uma análise SWOT, você pode... Existem várias técnicas, a gente pode depois falar sobre isso, mas a partir do momento que você tem esse seu planejamento pensado, aí sim, você vai dizer qual é a marca que você quer deixar. Eu não estou falando do logotipo da secretaria, da marca turística, que esse nós vamos falar no webinar que a gente vai tratar de promoção turística, mas é a sua marca, o que você trouxe de novo. E eu diria que você pode, a partir daí, né, fazer uma apresentação do seu plano de 100 dias e abrir um espaço curto para colaboração fácil e objetiva. Você pode fazer, marcar uma data a partir da segunda ou terceira semana de fevereiro. Você pode chamar o setor turístico, as associações da sua comunidade, as lideranças empresariais, a todos aqueles que têm uma participação direta inclusive as outras secretarias, né, que são parceiros fundamentais, a gente vai falar disso no próximo webinar, e fazer uma apresentação do plano de 100 dias. Se você não quiser organizar evento, etc., faz online. Grava um vídeo, faz uma apresentação simples, faz um questionário para você entregar e mandar para as pessoas e coleta informações. Então, você vai poder fazer uma escuta, tanto em reuniões paralelas, como escutas online, como submeter esse seu plano de 100 dias, dependendo do seu município, dependendo do que já existe de informação, de pesquisa, o que você precisa coletar de informação ou não, depois que você já fez uma análise do site, das redes sociais, fez uma análise do que você vai estabelecer de novos projetos, com quem que você vai cooperar para trazer novos produtos turísticos para a sua cidade, uma coisa super relevante, né? Então, depois que você estabelecer tudo isso, você pode detalhar alguns projetos e trabalhar com equipes secundárias ou mesmo com contratos que você tenha para te ajudar a agilizar isso. E se você assumir tudo, centralizar tudo, você não consegue realizar. Daí a importância daquele debate que a gente fez lá no começo, que é ter uma equipe boa e uma equipe que está conversando junto com você, que está ouvindo junto com você e que está colaborando. Eu tenho certeza que nas secretarias você tem algumas pessoas, se não muitas pessoas, que vão poder colaborar com esse trabalho
para você trabalhar, para você fazer. Bom, a partir dos 60 até os 100 primeiros dias, né? Eu fui dar uma olhada, os 100 primeiros dias, se eu não me engano, vai dar mais ou menos no mês de abril, né? Mas a partir disso, você começa a implementar as ações, monitorar resultados, desenvolver os projetos principais que você está, e você vai ajustando a sua estratégia de acordo com a necessidade que você tem e daquilo que você estabeleceu. Parece fácil, não é fácil. Agora eu te digo, se você não tiver um planejamento, se você não souber o que já existe, se você não pensar para onde você quer ir e como você vai fazer, você se perde no dia a dia e daqui a pouco você olha para trás e você é engolido pela agenda externa. Porque você vai ser chamado pelo prefeito, pela prefeita, você vai ser chamado pelos deputados, né? É salutar fazer política desta forma, isso faz parte do papel do secretário ou da secretária e da sua equipe também, né? Então, às vezes é importante até capacitar a equipe para entender um pouco como isso funciona e cuidar muito bem, deixar claro, sobretudo para o setor privado e para aquelas entidades e as outras secretarias do município, o que você vai fazer, aonde você está lidando, senão você vai se deparar com muitas áreas de sombreamento, né? E aí, assim, a Secretaria de Turismo, ela precisa da Secretaria de Infraestrutura. Se você me perguntasse assim, qual é a secretaria... Uma vez eu estava conversando com o Cristóvão Buarque, que foi senador e que foi governador do Distrito Federal, e um dos secretários dele, uma pessoa da imprensa, perguntou assim para ele, qual é a área mais importante do governo do GDF? Ele falou, é a empresa de lixo, né? Eu diria que quando a gente está falando de turismo sustentável, de ecoturismo, de uma cidade que é boa para quem mora e para quem visita, a coisa mais importante que a gente tem é a paisagem que as pessoas vão estar, seja quem mora ou seja quem visita. E uma cidade com lixo é uma cidade que te traz uma sensação bastante desagradável. Então, a pessoa do lixo é muito importante para você, a Secretaria de Cultura é muito importante para você. Então, quando nesse diagnósticozinho inicial você identificar os principais problemas que você tem, provavelmente quem vai resolvê-los são outras áreas. Você vai ter que conversar com o prefeito, use da sua autoridade, no bom sentido, do bom relacionamento com seus colegas secretários e secretárias e outras pessoas de outras áreas, inclusive, como a Denise também colocou bem, com a Secretaria Estadual, com o Ministério do Turismo e etc., né? Como você consegue estabelecer essas parcerias e fazer com que tudo funcione exatamente como é importante e você consiga administrar. O turismo é uma atividade muito multidisciplinar, depende de muitas coisas, né? Aí eu volto para a importância de você fazer o seu planejamento e pensar para onde você quer ir. Eu te diria que, recapitulando essas 4 etapas, para ficar bem claro para a gente, primeiras 2 ou 3 semanas, mapear cargos, revisar orçamento, fazer um levantamento de projetos existentes e saber bem a sua equipe-chave, jurídico, os técnicos e a comunicação. Semana 2, ouvir, saber onde está, o que existe de planejamento, o que existe de projeto, quem são os principais parceiros, lideranças, faz equipes juntas, ouve de forma online, ouve a forma mais fácil que você tiver, né? Só o município é mais complexo se fosse o estado, mas não tente reinventar a roda. Use dados, use informações para a sua tomada de decisão. É muito importante a gente ter informações para tomar decisão. Terceira, de 30 a 60 dias, então você vai definir as suas ações prioritárias. Qual é a sua agenda, aonde você vai viajar, onde vão outras pessoas. Gente, uma das coisas que eu vou falar quando eu for falar de marketing é quando você for viajar.
quem já viaja muito, quem já é do turismo, né, Ítalo e Denise e outras pessoas que estão aqui sabem, organiza bem a tua agenda, saiba bem como você vai aproveitar o tempo que você vai estar lá. Você vai receber um monte de convites, mas analise bem e poupe seu tempo, divida o seu tempo entre a cidade que você mora e as viagens que você vai fazer, até porque você vai entrar em questões de orçamento, você vai entrar em questões que a imprensa ou as pessoas vão questionar você por que você está fazendo essa viagem, por que você está fazendo esse gasto. Mas, enfim, defina sua agenda, quais projetos vão ser mantidos, quais você vai aperfeiçoar e o que você quer como desafio, como marca da sua gestão. E faça uma apresentação o mais rápido possível desse pequeno plano dos 100 primeiros dias. E a partir de 60 dias, você vai monitorando e vai ajustando a sua agenda. Tá? Então, em resumo, esses 100 primeiros dias, eles são o momento de você estruturar, planejar e fazer ações com resultados rápidos e duradouros. E usar as ferramentas e as parcerias que você tem, que podem te ajudar de uma forma essencial para você seguir a sua gestão.